Olá, caríssimos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de modelos matemáticos aplicados. Essa nossa parceria tão simpática com Bahia e as minhas aulas. Bom, hoje eu vou falar de um tema muito sofisticado. Eu vou falar de modelos discretos. A gente usa muitos modelos discretos. E eu vou dar muitos exemplos de modelos discretos simples. Mas a mensagem que eu quero deixar com essa aula e com a próxima é que os modelos discretos envolvem uma possibilidade de ter um comportamento muito complexo. Modelos discretos, às vezes não tão sofisticados, podem ter um comportamento muito confuso, que a gente chama de caótico. Então, é para isso que eu vou usar essas aulas, para explicar para vocês essa possibilidade. Uma das grandes lições que está por trás disso é o seguinte: quando a gente vai fazer uma modelagem, se a gente sabe que o fenômeno é simples, a gente tem que estar muito atento com que modelo que a gente vai usar. Se o fenômeno é simples e a gente monta uma equação diferencial, provavelmente a equação diferencial vai ser simples. Essa distinção, né? Quando a gente fala em modelos discretos, nós estamos falando de uma coisa que chama equações de diferenças. Quando a gente fala em modelos contínuos, são as famosas equações diferenciais. Os exemplos todos que eu fiz com vocês até agora, a maioria deles foi com equações diferenciais e teve um modelo do crédito de risco, que foi com uma análise probabilística. Eu vou mostrar mais para frente um modelo de equações diferenciais que tem caos. Mas é fácil desconfiar que tem caos. Ele é não linear. Os modelos discretos, às vezes, mesmo modelos aparentemente simples, podem embutir comportamento caótico, por isso que eu chamei essa aula de O Caminho para o Caos. Voltando ao que eu estava falando, se você vai fazer uma modelagem e você sabe que o seu fenômeno é simples, tem que ficar esperto, porque se você usar um modelo como que eu vou mostrar daqui a pouco, o modelo de crescimento populacional logístico, ele embute um comportamento complexo, caótico. Talvez ele não seja adequado para aquele fenômeno que você vai usar. Por outro lado, se ao fazer a estratégia de modelagem, você sabe que o seu fenômeno pode sim ter um comportamento complexo, é um modelo complexo, então vamos buscar modelos que permitam a complexidade. Isso é uma sabedoria quando nós vamos fazer modelagem. Eu me lembro de uma pesquisa que eu acompanhei de pessoas da área de engenharia biomédica que estavam estudando certos fenômenos que ocorrem no processo digestório. E eles perceberam que tinha um fenômeno complexo. Então eles tomaram a seguinte decisão: nós não devemos modelar com equações lineares. Porque se nós modelarmos com equações lineares, o comportamento será simples. E nós já estamos vendo pelos dados experimentais que tem um comportamento complexo. Então nós precisamos de equações mais complexas. Antes mesmo de começar a dizer quais eram as equações, havia esse conhecimento. Porque o fenômeno é complexo, eu não devo usar sistemas lineares, porque os sistemas lineares são intrinsecamente mais simples. Tá? Então é importante conhecer isso. Então é disso que eu vou falar. Dos modelos discretos e do que pode estar embutido. O modelo discreto, a gente tem um ponto inicial e a gente cria uma sequência de pontos a partir dos iniciais através de alguma fórmula que eu estou indicando aqui por F. Então, dado o x0, eu usando essa fórmula F, eu acho o x1 e assim por diante. Um exemplo que eu vou reexaminar daqui a pouquinho é a seguinte coisa, que é uma brincadeira que eu acho muito saborosa. Você pega a calculadora seu computador, coloca na modalidade radianos, digita um número qualquer que esteja na janela de entradas admissíveis para aquele software de calcular cosseno,
e começa a iterar, cosseno, 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 aperta sucessivas vezes cosseno. É isso que está escrito aqui, né? O xn mais 1 é o cosseno do anterior. Então eu começo com x0, calculo o cosseno de x0, depois cosseno do cosseno de x0. E ocorre um fenômeno muito engraçado aqui. Não demora muito que isso estabiliza num certo número no visor, sempre o mesmo número. Se você tiver em radianos, não interessa com que número você comece, você vai sempre obter o mesmo número, 0,7 alguma coisa. É disso que nós vamos falar. Então, esse é um exemplo de um sistema discreto. A gente chama essa função que rege o fenômeno de mapa. Na verdade, os autores usam mapa para indicar um monte de coisas. A sequência, o modelo discreto, uma série de coisas. Mas mapa é essa função que estaria aqui. Um conceito que vai aparecer o tempo inteiro é o de ponto fixo. Ponto fixo é aquele ponto em que aquela função repete o valor. Então, o ponto fixo ele é um ponto que fica parado, né? Porque quando você aplica, para achar o x1, você faz a função do x0, dá o próprio x0 e ficam todos parados. A sequência de pontos que a gente obtém chama a órbita do ponto. E uma coisa para já ter em mente, se nós pensarmos numa reta real, os números aqui, então você começa com um ponto x0. Daí você calcula f de x0, ele vai para um certo ponto x1. Daí você calcula f de x1, ele vai para um ponto x2 que está em algum lugar. Observa que, porque ele é discreto, ele pode pular. E ele tem graus de liberdade que uma equação diferencial talvez tenha menos, porque as trajetórias são contínuas. E aí elas não podem fazer, as trajetórias não têm autointersecção, tem uma série de condições que aparecem nas equações diferenciais e que nos modelos discretos, por eles terem grau de liberdade maior, eles podem ter comportamentos mais erráticos, mais complexos, mais caóticos. Essas palavras não são sinônimos, tá? A gente vai ao longo dessa aula e da próxima definir bem o que é o caótico. Então, só para ilustrar o que eu estou falando, eu quero falar de alto valor. Olha esse caso aqui, em que a sequência do xn mais 1 é o xn ao quadrado. Aqui eu tenho uma f de xn, que é uma função muito simples. A função f de x é x quadrado. Nem sempre a minha função será uma função tão simples. Eu daqui a pouco faço um exemplo que eu boto aqui um xn ao quadrado, mas eu coloco um menos 1 elevado a n. Eu coloco na fórmula um n. Observe que na fórmula dessa f não tem n, só tem o x. Mas nada impede que na fórmula da f apareça qualquer coisa. Tem que ser uma maneira de calcular o xn mais 1 a partir do xn. Essa função é muito fácil de achar ponto fixo, né? Quando é que eu tenho ponto fixo aqui? Se o x for 0, né, 0 ao quadrado dá 0, o seguinte é 0, ou se o x for 1, são os únicos pontos fixos. Se eu colocar aqui 1 ao quadrado dá 1, então são duas coisas fixas. A órbita do x0 é a sequência de pontos que começa no x0. No caso de um ponto fixo, a órbita é unitária. E a gente consegue dizer o que acontece nas órbitas vizinhas do ponto fixo, dependendo da derivada dessa f. Olha uma coisa, então, interessante aqui, que vai levar ao conceito de alto valor, que é a ideia de linearização. Então, imagina que eu tenho um ponto fixo e eu pego um ponto próximo do ponto fixo, x0 mais h. O seguinte é f, a órbita do x0, porque o x0 é fixo, a órbita do x0 é só x0. Mas eu vou olhar agora a órbita desse ponto aqui, tá? Desse y0. Eu vou olhar a órbita desse ponto que começa perto do x0. Se fosse esse exemplo aqui, eu teria os dois pontos fixos, 0 e 1,
E agora eu vou olhar a órbita de um ponto que começa perto de um dos pontos fixos. Bom, o x1 é f desse ponto. Melhor dizendo aqui, eu poderia chamar de y1, né? Já que eu introduzi esse y aqui. Seria o y1. Então, ele é f desse y0. Mas isso, teorema de Taylor, é o valor da função no ponto, é a derivada calculada no acréscimo, mais termos de ordem maior no acréscimo, são as partes, o polinômio de Taylor de ordem 2, que a gente muitas vezes despreza. Então, se eu puder desprezar o termo de ordem 2, porque o acréscimo é pequeno e ele aparece elevado ao quadrado, eu vou ficar com uma parte linear, que é a derivada vezes o h. Se isso é um ponto fixo, isso aqui vai ser x0 de novo. Então, o y1 é x0 mais f' de x0 vezes h. A derivada no ponto fixo eu vou chamar de alto valor, que é esse lambda que está aqui. Olha o próximo, y2 é f de y1, mas y1 é x0 mais f' de x0h, que pela aproximação de Taylor, é o valor da função no ponto, é f de x0, que é o x0. E a derivada é calculada nisso, mas a derivada é multiplicar pela derivada. Já estava multiplicado pela derivada uma vez, então fica multiplicado pela derivada uma segunda vez. E o y3? Bom, o y3, repetindo esse raciocínio, vai ser o x0 mais lambda 3 vezes esse acréscimo h. E aí eu olho para esse valor lambda, que é o valor da derivada no ponto fixo, que é o alto valor. Se esse valor é menor do que 1, observa que o lambda ao cubo vezes o h, né, eu fixei o x0, que é o ponto fixo, dei o acréscimo h e estou olhando a órbita do x0 mais h. Então esse h está parado, porque é o quanto eu me afastei do x0. Se a derivada é menor do que 1, isso vai para 0. Significa que a órbita deste ponto vai tender para o x0, que é o ponto fixo. Se esse lambda for maior do que 1, isso aqui vai para infinito. Então a órbita vai se afastar do ponto fixo e vai para o infinito. E se esse valor é igual a 1, a linearização não me diz nada. Quando esse valor é igual a 1, significa que é complicado ter tirado a ordem 2, que aí eu não consigo concluir nada. Então, voltando para este exemplo, a derivada é 2x. A derivada calculada em 0 é 0. E a derivada calculada em 1 é 2. Isso significa que se eu começar perto se o meu ponto for um pouco maior do que 1, se eu colocar esse h positivo e eu me afastar do 1, as órbitas vão ter a derivada 2 elevado a essa potência, e isso vai tender para o infinito. Ele se afasta daqui. No 0, se eu começo com um ponto fixo 0, 0 mais h, esse h aqui é menor do que 1, se eu estiver nessa bacia, então o próprio h é menor do que 1 e a derivada é 0. Então o 0 funciona como um atrator. Eu sou capaz de dizer o que acontece com as órbitas de um ponto quando a linearização permite. Quando eu sei o que acontece com o sinal, com o módulo da derivada. Então, se o módulo da derivada é maior do que 1, eu sei que eu me afasto daquele ponto. Se o módulo da derivada é menor do que 1, eu sei que eu me aproximo daquele ponto. Então, essa f
é importante e muitas vezes nós conseguimos analisar pela linearização. Outras vezes eu não consigo fazer isso, nem sempre essa estratégia vai funcionar. Por exemplo, se eu pegar esta sequência aqui, x índice n mais 1 é menos 1 elevado ao n mais 1 xn, e eu com um x0 dado, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o zero é ponto fixo, quadrado. Tá? Essa mesma sequência, só que com um n mais 1 aqui. O zero é ponto fixo, se eu colocar zero, fica sempre zero. Mas eu tenho que o x0 igual a 1 é um ponto periódico de período 2. Isso também é uma nomenclatura que a gente precisa dominar. Olha que bonitinho. Se o x0 é igual a 1, o x1 é menos 1 elevado ao mesmo índice 1, vezes o 1 ao quadrado, que é menos 1. E o x2 é menos 1 elevado a 2, menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, nesse caso, eu vou ter uma situação que é o zero ponto fixo e uma órbita periódica, menos 1, 1. De período 2. Então, esse tipo de fenômeno pode aparecer rapidamente quando nós estamos falando desses modelos. E dá para analisar o que acontece quando a gente pega pontos que não são nenhum desses. Se eu pegar um ponto maior do que 1, quando eu elevo ao quadrado, aumenta o módulo e alterna o sinal. Então, um ponto maior do que 1, ele vai fazer uma órbita oscilatória, mas que vai crescendo em módulo. Então, eu tenho uma órbita oscilatória, mas que vai para infinito. Se eu pegar um valor menor do que 1 em módulo, entre o menos 1 e o 1, à medida que eu tomo os quadrados, ele vai diminuindo em tamanho e vai tendendo a zero. Então, o zero atrai essas vizinhanças, sempre oscilando. Então, quando eu pego um menor do que 1, ele vai convergir a zero oscilando. E quando eu pego um maior do que 1, ele vai para o infinito oscilando. Então, são esses comportamentos que podem aparecer num campo discreto. Tá? Bom, quando a gente não tem como derivar, a gente tem uma técnica de análise que é super importante, que chama análise gráfica. Ela é uma ferramenta muito forte para analisar os modelos discretos. Então eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia da análise gráfica. E ela é muito boa quando a lei de formação, a F, não é uma fórmula simpática para eu fazer análise com derivadas. Tá? Análise gráfica é uma ideia muito simples, mas que se revela extremamente poderosa. É muito legal isso. Ela é bem simples, mas muito poderosa. Ela se baseia na seguinte ideia. Imagina que eu tenha a F aqui e que a F tem um certo gráfico. A F é a lei de formação. Tá, eu vou explicar a ideia da análise gráfica em cima de uma F que eu tenha um certo gráfico aqui. Bom, considera a reta y igual a x, a bissetriz dos quadrantes ímpares.
E agora eu vou mostrar o que acontece quando eu vou fazer um sistema discreto. Olha que legal. Eu começo com um certo x0. Então eu começo com um x0, que está em algum lugar. Pode estar aqui, pode estar aqui. Pego um x0. Aí eu calculo o x1. O x1 é a f calculada naquele x0, é aquela fórmula calculada naquele x0. Então eu vou até o x1. x1 é o f do x0. Agora, eu deveria colocar esse x1 de novo aqui no eixo x e subir até encontrar de novo a f. Mas ao invés de fazer isso, é muito mais visual fazer o seguinte: pega esse x1, joga sobre a reta y igual a x. Observa que se você fizer isso na reta y igual a x, eu automaticamente estou em cima do valor x1, porque eu saí do x1 na vertical e fui para o y igual a x. E agora eu vou de volta para f. Esse aqui é o x2. Aí eu vou de novo para a reta e volto para f. Esse aqui é o x3. E essa sequência é a sequência de pontos. E eu estou vendo o que está acontecendo. Eu vejo os pontos aqui nessa reta. E eu consigo analisar como que eles estão se comportando. Então aqui eu faria isso, nesse outro x0 eu viria até aqui. Aí venho para cá, volto, venho para cá, volto. O que eu estou vendo aqui? Que os meus pontos estão todos indo embora. Com essa f, eu não tenho ponto fixo, porque ela não encontra o y igual a x. Não tem nenhum ponto que fique parado. E todas as órbitas estão indo para o infinito. Sem precisar falar em derivada, sem precisar fazer grande sofisticação, sem nem conhecer a fórmula da f. Eu fiz aqui um esboço, né, de uma curva que está para cima da reta y igual a x, com essa concavidade, e eu já vi que todas as órbitas vão para infinito, fazendo isso que a gente chama análise gráfica. Análise gráfica é uma ferramenta fundamental. Tá? Bom, eu vou fazer mais um ou dois exemplos, e depois eu vou começar a fazer o caminho para o caos. Daí eu vou começar a pegar exemplos, o exemplo que me interessa mesmo. Tá? Mas ainda vamos fixar um pouquinho melhor essa coisa básica. Então, vou fazer dois exemplinhos que mostram a força da análise gráfica. Um é a sequência xn mais 1, é seno de xn, esse modelo discreto, e o outro é o xn mais 1 cosseno de xn. Então, esbocei aqui o gráfico da f, do cosseno, e a reta y igual a x, que é fundamental na análise gráfica. Veja que não adianta derivar o seno, porque a derivada do seno na origem é o ponto crítico aqui é a origem. Eu quero analisar o que acontece na origem. Se eu derivar o seno, a derivada dá zero, porque é o cosseno calculado em zero. Desculpa, a derivada dá 1, porque é o cosseno de zero. Então, cai naquela janela em que o alto valor não decide. Tá? Mas a análise gráfica decide. Se eu começo em qualquer lugar, vou até o seno, daí eu vou até o gráfico da função, daí eu vou até o seno, vou até o gráfico, vou até o seno, gráfico. Onde quer que eu comece, e se você pegar o seno do lado negativo, a mesma coisa. Seno, gráfico, seno, gráfico, seno, gráfico. Então, a origem, o zero, é um ponto fixo atrator. Não sai da derivada. Não sai, essa informação não sai da derivada, mas ela sai da análise gráfica. E é o único ponto fixo. É o único lugar onde o eixo do seno, a função seno, encontra o y igual a x. Agora vamos olhar o cosseno. O cosseno
tem um ponto fixo, que está localizado, não é na origem. Se eu fizer a análise pela derivada, como a derivada do cosseno é menos seno, e se eu calcular então aqui a derivada, vai dar em módulo menor do que 1, porque é o seno de um ângulo que está no meio da primeira, entre o primeiro e o segundo quadrante, né? Está no primeiro quadrante. Então é o seno desse ângulo, seno é menor do que 1, então esse ponto tem que ser um atrator, porque a derivada tem módulo menor do que 1. Então esse ponto é um atrator, e isso também fica evidente na análise gráfica. Eu vou até o cosseno, vou até o gráfico da função, vou até o cosseno, vou ao gráfico da função, e eu estou convergindo para esse ponto crítico. Onde quer que eu comece, a análise gráfica me leva para esse ponto. Esse valor do ponto fixo do cosseno, ele é 0,739. Então aqui a gente tem que o x0 igual a 0,739 reticências é ponto fixo atrator. E aqui eu consigo tirar essa conclusão, seja pela derivada, seja pela análise gráfica. Ok? Bom, tendo esses exemplos em mente, eu vou falar do exemplo que me interessa mesmo, que é o modelo logístico. Em que eu vou colocar que o xn mais 1 é igual a um fator R, esse fator R vai ser super importante, xn 1 menos xn. Vamos pensar um pouquinho neste modelo. O x0 é um real qualquer, tá? Me interessa que o x0 seja um real qualquer, seja R, mas eu vou me interessar mesmo por x0 entre 0 e 1, já vai ficar claro por quê. A priori podia ser um real qualquer. Isso aqui é igualzinho ao modelo de crescimento populacional que eu fiz algumas aulas atrás, quando a população, o crescimento era proporcional ao número anterior, a população atual, mas tinha uma população limite, uma capacidade limite na população. Então aqui está em termos de porcentagem, né? Eu comecei fazendo com um número absoluto, né? Eu punha N sobre K, onde K era a população limite e N era a população no presente. Aqui eu simplesmente estou trabalhando em porcentagem, né? Aqui 1 representa a população limite e Xn é quanto por cento da população limite que eu tenho. Já coloquei com essa mudança de variável para ficar mais fácil de analisar. Observe que a minha f aqui é uma f fácil de escrever. A f que cuida disso é r x1 menos x. É um polinômio do segundo grau. É menos r x quadrado mais rx. Essa é a f que descreve este modelo logístico. E essa f é uma f extremamente simples, é um polinômio de segundo grau. Ela tem como gráfico uma parábola de concavidade para baixo. Alguma coisa que é fácil de calcular, né? As raízes são x igual a 0 e x igual a 1.
0 aqui, e quando x igual a 1 dá 0 aqui. A derivada dessa função é fácil de derivar, menos 2rx mais r, a derivada no zero da r, e a derivada no 1, quando aqui é x igual a 1, dá menos r, né? Menos 2r mais r. Então eu também tenho alguma informação sobre o comportamento. Muito bem. Essa dinâmica, eu vou analisá-la com bastante cuidado na próxima aula. Essa dinâmica ela tem a seguinte característica. Eu vou me concentrar no intervalo 0, 1. Então ela vale 0 no 1, ela vale 0 no 0. Claro que ela vale, o vértice está no meio. Ela tem concavidade para baixo, porque é menos r, x², né? O r é positivo. É o fator de proporcionalidade. E quando aqui x é meio, isso aqui dá r sobre 2, menos r sobre 4, o vértice é r sobre 4. E essa função tem uma parábola com essa cara. Muito bem. O que vai acontecer aqui, e é isso que eu vou mostrar na próxima aula. Para x maior que 1 ou menor que 0, é muito fácil fazer a análise gráfica. X maior do que 1 vai para a função, vai para o coisa, vai para a função, vai para infinito. X maior que 1 e x menor que 0 vai para menos infinito. Não interessa. Quer dizer, interessa, mas eu já sei, não tenho o que discutir. Se x é maior do que 1, se x0 é maior do que 1, se x0 é menor que 0, xn vai para infinito, para menos infinito. Só me interessa analisar r positivo e menor que 4. Para r maior que 4, o vértice fica lá para cima. Se eu pegar um ponto aqui dentro, ele vai parar lá em cima, análise gráfica, vai para o negativo, vai para o menos infinito. Então, quando r é maior do que 4, introduz uma região que vai para o menos infinito. Quando r está entre 0 e 4, se eu pegar x0 entre 0 e 1, aí o xn vai estar entre 0 e 1. Quando o r é menor do que 4, o vértice é menor do que 1, a gente começa com x0, vai até o gráfico, vai até a parábola, vai até a parábola, vai até o gráfico, e essas órbitas ficam restritas a essa região. Elas nunca saem daqui. E é aqui que a gente vai se deter para fazer uma análise, que é a seguinte. Dependendo do r entre 0 e 4, dependendo do r, o comportamento destas órbitas podem ser muito distintos. E é uma coisa que surpreendeu todo mundo quando foi descoberta e que é ainda objeto de muitos estudos. E é isso que eu chamei de o caminho para o caos, que é o que eu vou discutir na próxima aula. Então essa aula foi uma apresentação dos modelos discretos e agora eu vou focar nesse exemplo e mostrando como que o caos aparece. Legal?